Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O medo. O medo, ele me envolve como uma névoa densa, obscurecendo a visão à minha frente. Ele causa em mim coisas terríveis. Uma sensação de impotência que me paralisa e me faz duvidar das minhas capacidades, da minha força. Mas é um sinal de que eu estou viva, de que eu estou sentindo, de que eu posso arriscar. Estou disposta a arriscar. Medo de perder, medo de falhar, de não ser suficiente. Medo de ser ferida, de ser rejeitada, de ser sozinha. Mas, e se eu não tivesse esse medo? E se eu não tivesse esse medo? E se eu fosse corajosa o suficiente para enfrentar os meus medos e superá-los? E se? E se? Tô chegando. Quem sabe qual é essa, né? Bem, deixa no baixo, como diz os adolescentes. Tô chegando com a minha mochila. Nós já falamos sobre isso algumas vezes. Aliás, nós tivemos uma série inteira falando das mochilas. A mochila representava a nossa vida, as nossas emoções, aquilo, a nossa história, quem nós somos. E, por vezes, mesmo conhecendo Cristo, conhecendo o grande amor dele, a morte, celebrando a morte e ressurreição, nós continuamos a carregar em nossa mochila aquilo que nós não deveríamos. Ficamos muito tempo no luto, muito tempo na solidão, muito tempo questionando os nossos sonhos, as nossas motivações. Ficamos muito tempo, será que Deus me chamou mesmo? Será que eu tenho talento? Será que eu nasci para isso? Nós estivemos falando na terça-feira, no Celebrando a Recuperação, sobre o medo, e eu achei muito importante a gente falar sobre isso hoje, porque muitos de nós estamos andando amedrontados. Muitos de nós estamos com medo da conta que tem que pagar lá no dia 20, sem saber se a gente vai chegar no dia 20. Muitos de nós estamos preocupados como será o futuro dos nossos filhos. Como será o meu futuro? Né? Tem gente que mandou até a cigana lê o meu destino. Né? Tem gente que mandou até a cigana ler o destino para ver como que vai ser. Nós somos convidados nessa manhã, antes de nós, o Senhor recolher o Guga, tomar o Guga para si. Não sei se vocês vão se lembrar. O Senhor tinha dado para nós uma palavra do Salmo 23. E uma semana antes eu fiquei muito quietinha, muito introspectiva nesse salmo. E depois fez todo sentido para mim. Tem coisas que enquanto você está caminhando, enquanto você está na sua jornada, você não compreende, você não entende. Não faz sentido. Mas à medida que você vai caminhando com Deus, você vai compreendendo o que Ele disse, o que Ele está dizendo e para onde Ele está nos levando. Só que o Salmo 23 diz para nós uma coisa primordial. O Salmo 23 começa com algo muito importante. O Senhor. Eu poderia terminar aí. O salmista começa colocando Deus no lugar onde Deus está, o lugar de soberania. Ele sempre saberá o que é melhor, ele sempre sabe o que é melhor, embora nós não compreendamos. E o Senhor, que é o meu pastor, me convida. E lá no verso, acho que é o 4, diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E muitas vezes nós pensamos que o vale da sombra da morte é para quem está indo para esse vale. Né? Muitas vezes nós pensamos que é quem está à beira da morte. Mas o vale da morte nós estamos caminhando todos os dias. Todos os dias nós estamos caminhando, uma certeza nós temos, nós vamos morrer. Esse corpo físico, né? Como diz acho que é o pregador Lu,
eu nunca vou morrer, porque eu vou ressuscitar com ele. Eu creio nisso. Amém? Então, ainda que eu ande pelo vale, eu estou andando. Às vezes eu estou andando com alguém que está doente, eu estou andando pelo vale da morte. Às vezes eu estou andando pelo vale da morte porque eu estou doente emocionalmente. Mas o que eu quero dizer para você é que você vai precisar largar essa bagagem do medo para você andar livre, para você andar leve. Eu sou o tipo de pessoa que eu não ando sem bagagem. Mas é porque eu aprendi desde pequenininha lá que eu tenho que estar preparada para o que der e vier. Principalmente se Jesus voltar. E Jesus já voltou para mim. Ele mandou o Espírito Santo. Eu estou andando com Ele. A minha eternidade já começou. É uma decisão que eu tomo agora, não é uma decisão que eu tomo depois. E como eu ando preparado, Antônio Carlos, mas para que você anda com essa mochila, menina, para cima e para baixo? É assim, primeiro que eu não sei andar sem bagagem. Quando eu vou viajar, eu não perco muito tempo na mala, não. Eu jogo tudo lá dentro que eu acho que vou precisar. Tem gente que o Antônio Carlos é todo certinho, enrola as camisetas. Não, irmão, no último dia eu jogo tudo lá. É isso eu vou precisar, isso eu vou precisar. Coloquei. A minha preocupação não é a bagagem, é eu estar preparada. Então, eu, por exemplo, estou preparada hoje. Eu ando sempre preparado. O que tem na minha mochila? Não que isso importa para você e vai te levar para o céu, né? Eu quero saber o que está na mochila dela. É só para você ir desenhando a mensagem comigo, tá bom? E aí, eu ando com uma bolsinha de manicure. Vá com a Fabiana, sente o toque no coração e resolva fazer minha unha. Essa foi por acaso, irmão. Eu ando sempre com um caderno. Eu ando sempre com um livro. Eu ando sempre com um computador. E eu ando com uma coisa aqui, irmão, deixa eu mostrar para vocês. Com a escova de dente, porque ninguém é obrigado, meu bafo. Fica a dica. Aí, deixa eu dizer para você. Eu sempre ando com um HD. Porque se eu for convidada para fazer um enterro, eu estou preparada. Se eu for convidada para um casamento, eu estou preparada. Se eu for convidada, sei lá para quê, eu estou preparada. Porque está aqui, ó, tudo guardadinho. O segredo para não termos medo, um dos segredos é nós estarmos preparados. E como que eu me preparo, Arlete? Como que eu me preparo? Tem coisa que não adianta você lutar. Tem coisas que eu tenho medo. Por exemplo, eu não entro na jaula do leão. Por quê eu não entro na jaula do leão? Porque eu tenho medo. Ele é mais forte que eu. Eu não abraço cachorro que eu não conheço, porque eu corro o risco dele me morder. Mas tem coisas que você não deveria ter medo e você anda com medo. Tem gente que tem medo do capeta, vive falando no capeta. E o capeta anda com ele, porque o medo atrai. Você pode ver que as pessoas que têm medo de cachorro, o cachorro sente, sim ou não? É verdade. Então, tem gente com medo do futuro. O futuro não está nas suas mãos, você não consegue pegar. E o futuro vai causar em você o quê? Ansiedade. O futuro vai causar em você doenças emocionais. Ah, será que vai vir o meu príncipe encantado? Eu já estou completando 30 anos e esse príncipe não vem. Calma. Calma. A coisa mais difícil para nós é esperarmos. E aí, é muito louco que Deus deixou esse desafio para nós logo de cara. Ele chama Jesus de volta, Jesus ascende ao céu, Jesus vai para o céu e diz assim, ó, eu vou enviar para vocês o Consolador, mandou esperar, sim ou não? Eu vou enviar para vocês o Consolador, eu não vou deixar vocês sozinhos, vocês não estão sozinhos, vocês não ficarão sozinhos. E depois, eu vou preparar um lugar para vocês e vou voltar. E nós estamos nessa espera, nessa volta. Só que uma noiva cheia, nós cantamos aqui, né? Eu quero ver o noivo, eu quero abraçar o noivo. Uma noiva cheia de bagagem, uma noiva com um monte de mala, não é capaz, não vai conseguir abraçar esse noivo. Se o Gustavo não deixar as bagagens antes de casar, não corrigir essas bagagens,
Se a Rebeca não tirar as bagagens que precisam ser tiradas, vocês não serão capazes de se abraçarem todos os dias. Se o Wagner não jogar as bagagens, se a Dani não jogar as bagagens, o abraço não vai ser possível de ser realizado. E o abraço cura, sim ou não? Amém. Essa foi a introdução. Abra sua Bíblia aí. Em Lucas. Você não vai precisar ler, mas você vai guardar. Lembra que eu falei para você dos Salmos? Eu não temerei mal algum. Eu não terei medo de nada. Eu não terei medo de terminar a minha vida sozinho ou sozinha. Porque às vezes nós caminhamos com esse medo nos assombra, sim ou não? E aí eu quero convidar você nessa manhã, você se libertar desse medo. Não tema o diabo, pois ele está amarrado quanto a fazer mal à sua vida, se você crer. Não tema nada que não seja deste mundo, pois outro mundo obedece ao poder do seu espírito. Que espírito? O Espírito Santo de Deus que habita em você. Então você não precisa ter medo de assombração, de diabo, né? E de vez em quando aparece aí para algumas pessoas, alguém estava me dizendo, não sei quem está vendo, manda expulsar. Neste mundo, nós temos a maldade natural, que faz o turno, sim ou não? Tem permissão, poder dimensional de nos fazer o mal físico. Esse a gente teme, né? De vez em quando. Só que quando esse medo vem, lembra que eu contei para vocês quando eu fui ser assaltada? No primeiro momento, irmão, a minha reação, eu perdi o medo e eu queria jogar o assaltante na marginal do Tietê. Então, quando esse medo que a gente tem, esse medo que nos assombra, quando ele aparece, a gente só tem duas ações. Ou a gente foge, ou a gente enfrenta. Porque o medo, ele exala, ele vibra, o medo conta de si mesmo palavras, convida o atacante para nos atacar. Como que eu ando na quebrada? Não sei se resolve, mas eu já chego assim, ó. Brincadeira. Mas se você vai para uma quebrada que você não conhece, e o corpo te entrega. Sim, o nosso corpo fala. O medo exala, porque é um espírito. Lembra? Eu não dei para vocês espírito de medo, mas eu dei para vocês espírito de poder. E é um poder que não é nosso. O verdadeiro amor de Deus em nós vai fazer a gente caminhar sem medo. Mas por que você anda tão confiante? Por que você anda de cabeça erguida? Por que você anda como se nada te abalasse? Como você anda sem ter medo de nada? O verdadeiro amor de Deus em nós, ele vai se aperfeiçoando, nos livra de todo medo e reduz os ataques apenas ao que é inevitável. O que tira o medo do coração é crer que nem a morte, nem a vida, o apóstolo Paulo, lembra? Nem as coisas do presente ou do futuro, e nem qualquer criatura desta ou de qualquer dimensão, porque nós temos várias dimensões, sim ou não? Não terão poder de vencer você, posto que em Jesus você não apenas esteja garantido, mas também você já sabe que é mais do que vencedor. Pânico é o mal desta era. As pessoas estão caminhando em pânico. É a doença do medo em estado de desamparo. O pânico é o medo ao extremo. Crescendo sem pai, sem mãe, sem avó e avó, sem amparo, sem amor, sem cuidado, sem Deus, sem fé. Hoje até as crianças já sentem pânico, desde a idade mais tenra. O que está acontecendo? Nós estamos distante, muito distante do Criador, do soberano, do Deus que cuida de nós.
E aí, nós não estamos com o espírito de coragem, de poder. Nós estamos caminhando com o espírito de medo. Vamos lá para Lucas. Porque seja você uma ilha de confiança para você mesmo e para os que estão ao seu redor. Não porque você seja o chão dessa ilha, mas porque nela você pisa no chão da rocha eterna. É rocha eterna. E quando a alma está abatida, busco sempre aquela rocha que é mais forte que eu, que é mais forte que eu. Tem uma rocha que é mais forte que eu. Eu lembro quando eu era pequena, meu irmão não está aí para lembrar. Eu não sei, irmão, o que aconteceu na escola. O fato é que queriam me bater. Acho que era porque eu era linda, maravilhosa, inteligente. Só pode ser isso, porque eu não lembro. Eu falei para o meu irmão. Porque meu irmão, afinal de contas, por que as meninas queriam te bater? Eu não lembro, não arranjei briga com ninguém. O fato é que eu saí daquele João Boêmio a 1000. Eu que pegava meu irmão na creche, esperava minha avó na creche, e eu pegava meu irmão e ficava esperando minha avó. O fato é que eu saí da escola do João Boêmio correndo, saí arrastando meu irmão, arrastando literalmente, porque as meninas queriam me pegar. Lembra, na escola tinha essas coisas aí. Eu até hoje não sei, de verdade, não, diante de Deus. Só pode ser por isso mesmo, né? Tanta beleza, tanta inteligência. Se eu não lembro, não, mas é verdade, meu, não lembro. Vamos lá para o que interessa, a palavra de Deus. Lucas, capítulo... Qual que eu falei? Vocês lembram? Falei não? Jesus, ela está cada dia pior. Lucas 22. Não precisa abrir. Lembra que eu falei para você de Salmo? Depois você vai ler na sua casa. Você é crente, você lê a Bíblia, né? Durante a semana. Amém. Nós vamos ver um Jesus que nós não costumamos ver. Nós vamos ver um Jesus... Eu estou com blusa por baixo? Eu tirei. Estou. Nós vamos ver um Jesus, porque quando nós olhamos para Jesus, nós vemos um Jesus... Como que você vê Jesus? Quando você lembra de Jesus? Eu lembro de Jesus, um cara... Não da série, que eu não assisti, então não consigo lembrar desse Jesus assim. Mas eu lembro de um Jesus amoroso. Eu lembro de um Jesus sorrindo. Eu lembro de um Jesus abrindo o mar vermelho, porque ele estava lá, né, com Moisés. Eu lembro de Jesus curando o paralítico. Eu lembro de Jesus salvando a prostituta, salvando aquela que as pessoas estavam condenando, apontando. Eu vejo Jesus lá, sentado à mesa, bebendo um vinho. Nossa, os religiosos vão me... Na Bíblia está escrito que era vinho, gente, desculpa. Bebendo um vinho, celebrando, transformando a água em vinho, o primeiro milagre dele. E num vinho, não era qualquer vinho, não era o Malbec, não. Era o vinho, era o vinho de Jesus. Pensa, o vinho de Jesus. Olha, o melhor vinho. Eu lembro desse Jesus. Mas nós não costumamos lembrar de Jesus. Uma expressão que nos intriga. Nós nunca vimos a sua face desse jeito. Jesus sorrindo, sim. Jesus chorando, não. Jesus severo, até isso a gente viu, né? Estava fazendo da casa dele uma patifaria lá, vendendo as coisas. Não era rifa para ajudar a clínica, não, irmão. Ele estava vendendo, eles estavam vendendo os santinhos, as coisas lá, né? Era para isso. E aí, nós olhamos aqui nesse Lucas, capítulo 22, nós vamos ver Jesus angustiado. Jesus com medo. E ele estava tão angustiado e com medo que as faces dele, inundadas com o suor, começou a gotejar sangue. Sangue escorrendo do seu queixo. Você recorda a noite, lá em Lucas capítulo 22, Jesus deixou a cidade, foi para o Monte das Oliveiras, como geralmente ele fazia. Ele era um cara que orava. Jesus orava. E eu não quero orar. Quero ficar dormindo até tarde. Jesus.
o Filho de Deus. E aí Jesus deixou e foi para o Monte das Oliveiras, como ele geralmente fazia. Os seguidores foram com ele orar para não entrar em tentação. Então Jesus afastou-se dele cerca de um tiro de pedra, a Bíblia fala. Ajoelhou e orou. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, Deus, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Então, o anjo do céu lhe apareceu, está lá em Lucas do 22, do 39 ao 44, e o confortava. Cheio de dor, Jesus chorou ainda mais intensamente. Seu suor era gotas de sangue caindo no chão. E Marcos diz que Jesus prostrou-se em terra. Marcos 14, 35. Mateus conta essa mesma história, dizendo que como Jesus começou a entristecer-se e angustiar-se muito até a morte. Já Mateus que diz isso, e Lucas diz que Jesus estava em agonia. E equipado com essas passagens, com essas declarações, com essas histórias sendo contadas por homens diferentes, nós vemos Jesus ali, no chão, chorando, agoniado, com temor, com medo. Como que você consegue olhar para Jesus agora? Como que você pintaria esse quadro? Jesus estirado no chão, rosto no pó, mãos estendidas. Eu pedi para a Iá fazer uma imagem com essas informações. Ele fez um Jesus assim, mas um Jesus assim tão sem, não fez eu sentir tudo isso. Falei, essa Iá está devagar, gente. Olha que eu coloquei todos os detalhes. Jesus estava com o corpo sacudido por soluço. Agora, rapidinho, para a pessoa que está aí do seu lado, pergunta para ele, do que você tem medo? E responde. Fala de verdade. Tem ninguém aí para você perguntar? O que você tem medo? Nós começamos hoje falando sobre isso. A Leila falou de alguns medos. O que nós fazemos com essa imagem de Jesus? Simples. Nós voltamos para essa imagem quando nós enfrentamos a mesma coisa que Jesus enfrentou. Nós vamos orar e vamos contar para o Papai do céu o que nos aflige. Quais são os meus medos? Independente do tamanho dos meus medos. Deus, eu tenho medo de ficar careca. Deus, eu tenho medo de ficar doente. Deus, eu tenho medo. Voltamos para essa imagem, nós lemos quando experimentamos o mesmo. Nós irmos para a palavra de Deus, pois não foi o medo uma das emoções que Jesus experimentou. Jesus, o Filho de Deus. Jesus, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, ele passou pela mesma coisa que nós passamos. Ele viu alguma coisa no futuro tão aterradora, tão agourenta, que implorou por uma mudança nos planos. Deus, não dá para mudar esse plano? Quantas vezes nós oramos assim? Deus, não dá para mudar. O que me levaria a fazer essa mesma oração? Embarcar num avião? Senhor, se possível, eu quero chegar lá do outro lado do oceano, mas se possível, passa de mim esse cálice. Enfrentar uma multidão, medo de ficar sozinho, falar em público, começar num novo emprego, sair do emprego, casar-se, dirigir. Tem gente que tem medo de dirigir. A origem do seu medo pode parecer insignificante para os outros. Eu contei para vocês aqui já, né? Que eu tinha medo, olha, é ridículo falar, mas eu tinha medo de barata, vou confessar aqui para vocês. Morria de medo de barata. E aí eu entrei para tomar banho e tinha uma barata no banheiro. Eu subi
na privada e comecei a gritar pra minha mãe, mãe, vem. Não vou falar nem a idade para não ficar feio para mim. Mãe, é barata, é barata. Aí minha mãe gritou de lá, se a Bianca foi aí e começar com essas graças de medo de barata, eu arrebento você. E lá vai a Bianca, pequenininha, para o banheiro. Não sei como que está essa história com ela hoje. Tira o chinelo e pá, mata a barata. Aí eu, menina corajosa, matou a barata. A partir daí, eu comecei a não ter mais medo de barata. Tenho asco de barata, mas medo não. Não suporto o rato, mas medo não. Porque eu posso, eu tenho poder contra o rato. Eu tenho poder contra... Sim ou não? Eu tenho... Tem gente que tem pavor de borboleta. Minha mãe tem pavor de lagarta. Só que, preste atenção, como que nós vamos enfrentar o medo? Uma coisa é, você pode ver, estão cheio de coragem. Manja aquele cachorrinho chato, o Chihuahua e aquele Pinscher, que ele vê o Rottweiler e é sem noção. Que ele late pro Rottweiler. Ele late pro Rottweiler. Eu não sei o que ele tem. Aliás, ele não tem. Então, às vezes, nós estamos sem noção da gravidade. E, às vezes, nós estamos confiando na força do nosso latido de Pinscher. Na força do nosso braço. Só que nós somos convidados, porque o medo é o grande irmão da preocupação, sim ou não? Eu estou preocupado, então eu fico com medo. Jesus estava tão temeroso que sangrou. Os médicos descrevem essa condição de hematidrose. É um excesso de medo que os seus vasos começam a sangrar. Uma ansiedade muito forte libera substâncias químicas que rompem os vasos capilares das glândulas sudoríparas. E aí, quando isso acontece, saiu sudoríparas, né? Estou bem hoje. O suor bota tingindo o sangue brota, tingindo o suor. Isso é... Jesus, ele teve um pavor, uma agonia tão intensa. O medo pode paralisar. Mas quão notável é que Jesus tenha sentido tal medo? Mas que bom que ele nos contou sobre isso. Que bom que Jesus deixou revelado para nós em sua palavra. Jesus não encobriu o medo. Nós temos essa tendência a cobrir o nosso medo. Encobrir nossos medos, ocultá-los. Mantemos as palmas suadas no bolso, as náuseas na boca, para que ninguém perceba que a gente tenha medo, que a gente tem medo. Não assim como Jesus. Nós vestimos uma máscara de força, às vezes, para esconder o nosso medo. Eu lembro também quando a Bianca estava na escola e ela estava com medo da prova que ia acontecer no outro dia e ficou a incumbência de eu lhe ensinar matemática. Irmão, eu detesto matemática. 2 mais 2 para mim é problema. Aí eu virei para ela e contei a verdade do meu coração. Amiga, Deus deixou coisa difícil no mundo, mas para nós duas Ele deixou a matemática. Vamos com fé que nós vamos conseguir isso. Alguma coisa vai sair nessa prova. Vamos estudar. Titia também tem dificuldade em matemática. Quão difícil é nós assumirmos os nossos medos, os nossos temores. Nós escondemos, porque escondendo nós estamos protegidas. Ninguém está sabendo, eu sou forte. Quando nós dizemos que nós somos fortes? Mas o medo faz a gente não sair do lugar. Jesus sentiu medo a ponto de dizer, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade. O primeiro a ouvir seus temores foi o Pai. Eu quero que você diga, Deus, me ajuda a
a contar os meus temores, os meus medos para ti. Eu não imagino o medo que minha mãe sentiu ou que ela sentiu em uma semana liberar todo o nosso guarda-roupa, o meu guarda-roupa das minhas coisas, o ninho ia ficar vazio porque eu estava indo me casar. E uma semana depois, meu irmão fazendo as mesmas coisas, porque ele casou 20 dias depois que eu. Queria matar a véia e o velho do coração mesmo. O ninho ficou vazio. Eu preciso dizer, eu estou com medo que você vá embora. Eu preciso mostrar a minha vulnerabilidade para o outro. O medo faz com que eu não tenha prazer nas melhores coisas da vida. O medo faz com que eu me isole. Eu não tenho amigos, eu não tenho relacionamento, eu me isolo. O medo me afasta das pessoas. Mas ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós somos seres relacionais. Deus nos fez para estar em família. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Eu estou de mal do meu irmão. Faz as pazes. Eu vou tirar essa blusa aqui, alguém me ajuda. Jesus podia fazer o seguinte: se sou eu, cheio de raiva e de ira, o que eu fazia? Vocês querem me matar, seus camaradas? Vai todo mundo para o paredão. Pá. Jesus tinha o poder, mas Jesus orou. Jesus parou, foi ao jardim, foi no seu quarto secreto. Tem um lugar secreto para você. Tem um lugar secreto para você. Tem um lugar para você falar com Deus. Deus está te convidando a isso. Vem para perto de mim, porque aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, eu o lançarei fora. Você não precisa andar com medo. Tem gente no leito de dor. Tem gente morrendo. Tem gente morrendo no leito, na cama. E as suas últimas palavras são: eu não estou com medo, eu estou com Deus. Jesus podia ir aos seus trutas. Quem eram os trutas de Jesus? Os discípulos. Estavam ali, a um tiro de pedra, perto deles. Jesus poderia ir ali, se lamentar, falar dos seus medos. Jesus poderia buscar um conselheiro, mas o que Jesus fez foi: Pai, passa de mim esse cálice, está doendo. Então, às vezes, irmão, vou dizer de verdade, o Senhor está convidando você a andar em coragem. Porque Ele não te deu espírito de medo, Ele te deu espírito de poder. E lembre-se, não é a coragem na força do seu braço. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, para clarear isso. Se eu estou com medo, eu tenho medo. Muito medo. Mas eu tenho aqui o meu irmão mais velho, grandão, cheio de força. E nós vamos enfrentar uma guerra. Nós vamos enfrentar uma batalha. Nós vamos enfrentar uma guerra. E eu tenho todas as armas aqui para me defender. Eu tenho todas as armas aqui para me defender. Mas eu tenho o meu irmão mais velho aqui, que falou que vai me defender. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou me defender ou eu vou confiar no meu irmão? Não vai. Não vai. Não vai. Porque você já tem todas as armas. Você tem as armas para se defender. Então, humanamente falando, o que a gente vai fazer é pegar as armas e nos defender. Eu não preciso dele para me defender. Eu não preciso do meu irmão grandão para me defender. Eu tenho as armas. E a palavra de Deus diz uma coisa:
As armas da nossa milícia são poderosas em Deus. Então, uma coisa difícil é a gente confiar, sim ou não? Confiar que o Deus Todo-Poderoso vai o quê? Vai me defender. Então, eu pego as armas que eu tenho, eu pego aquilo que eu tenho. E quais as armas que eu tenho às vezes? As armas que eu tenho às vezes é a arma da religiosidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu faço a oração, eu vou na oração de manhã, eu vou na oração à tarde, eu vou na igreja tal, eu vou no... Eu faço tudo aquilo que a religião diz que pode me salvar. Quando Jesus está convidando a mim e você fazer o mesmo que Jesus fez, entregar-se a Deus. Porque nesta guerra você não tem que pelejar. Porque nessa guerra você não tem que guerrear. Você precisa somente se entregar a Deus. E como eu faço isso? Jesus nos dá o exemplo aqui. 1 milênio antes de Jesus chegar, Davi estava insistindo para que o amedrontado fizesse o mesmo. Não temerei mal algum, tu estás comigo. Não temerei mal algum, tu estás comigo. Aquele que confia, entrega. Porque humanamente falando, nós não confiamos. Lembra, nós vimos o exemplo agora. Nós queremos nos defender, nós queremos fazer as coisas, nós queremos conquistar as coisas, quando na realidade, usar uma linguagem dos coachings, nós deveríamos só estar no flow, sabe? Quando na realidade, nós só precisamos estar confiando neste Deus. Nós só precisamos confiar neste Deus e deixar que o vento do Espírito nos dirija. Então eu não tenho medo do que eu vou comer amanhã, eu não tenho medo do que eu vou vestir amanhã, eu não tenho medo porque Ele cuida até dos passarinhos. Por que Ele não vai cuidar de mim? Por que Ele não vai cuidar de você? Então, o que Deus está falando para mim é para mim e você. Para mim e você. Para eu e você. Sei lá como que eu estou assassinando o Aurélio. O que Deus está falando para nós é entrega. Confia. Confia. Você não pode andar escravizado pelo medo. Deus não te deu o espírito de medo, mas Deus te deu o espírito de poder. E quando eu caminho com medo, Arlete, como que eu vou fazer isso? Porque só de ver a minha chefe, Arlete, como que eu vou fazer isso? Porque só de pensar nos meus pais lá, sozinhos, só... Lembra, Deus tem um plano. Eu só preciso confiar nele. Eu só preciso andar na presença dele e ser perfeita. Ixi, agora peguei pesado, né? Dá para ser perfeito, sim, nele. É Ele que nos justifica, é Ele que está levando a gente para esse lugar de nós sermos melhores do que somos. Ele que está levando a gente para esse lugar de crescer em glória, de glória em glória, até chegar dia perfeito. É Ele que está fazendo. O trabalho é dele. E só me resta confiar de que Ele vai cuidar da minha casa, da minha família, das minhas coisas. E não porque Ele é meu empregado, mas porque Ele é Deus. Um monte de gente, ao nosso ver, não merecia, mas o sol nasceu. Então não é sobre nós, é sobre o poder soberano de Deus. Um Deus que continua sendo Deus. Um Deus que continua sendo bom, apesar de mim. Apesar de nós. Um Deus que nos chamou para sermos filhos e filhas amadas dele.
com a compreensão no nosso ser de que nele nós podemos todas as coisas. E aí, Arlete, mas tem os BOs, tem os problemas. Davi, ele sabia para onde olhar. Ele olhava para esse Jesus, o grande pastor, e ele fala: se alguma coisa ruim acontecer, que eu vá me entristecer, que eu vá ficar chateado, a tua vara, o teu cajado me consolam. Eu vou para Deus, eu vou para este lugar. Porque andar com Deus não me exime de passar por momentos difíceis, não vai me livrar de certas situações, mas andar com Deus me faz andar garantida da vida eterna com Ele. E andar garantida com Deus, irmão, é para andar assim mesmo, ó, em qualquer lugar. De cabeça erguida, em qualquer lugar. Com a convicção de que Deus tem o melhor para mim. Com a convicção de que esse Deus não me deixou órfão. Ele me enviou o Consolador. Ele é um Deus Pai. Eu ouvi esse começo da canção que me incomodou um pouco, mas eu sou problemática com música, tá? Aquela música que a gente cantou do que Jesus virá e tal, tal, tal. Eu entendi a licença poética, mas deixa eu dizer uma coisa. O começo da música diz assim, dos sonhos. Tem a letra aí, Melissa? Rapidinho. O encontro. Cadê? Esse dia vai chegar, e esse dia já chegou. Você pode andar com Deus agora. É para andar com Deus agora. Amém? É isso mesmo, Melissa. Eu abro mão dos meus maiores sonhos. Talvez você que chegou aqui fique muito assustado, né? Às vezes o seu maior sonho não é para você abrir mão. Porque foi Deus que colocou o sonho em você. Não é para você abrir mão. Porque esse sonho te levará aonde Deus quer que você vá. É Deus que opera em nós, tanto o querer como o realizar. É Ele que faz isso. Então, com certeza o autor está dizendo aqui, ó, eu abro mão dos sonhos, os sonhos que não têm a ver contigo, né? Que não tem a ver com a sua vontade na minha vida. Mas, às vezes, nós, por ouvirmos umas coisas assim, nós estamos abandonando os nossos sonhos achando que não é de Deus. Por isso que eu preciso colocar diante de Deus. Eu tenho sonho, eu quero ser... A Juliana está fazendo faculdade para ser veterinária, né? Mas Deus me chamou para ser missionária na África. Ok, você vai como veterinária de missionária. Né? Então, nós precisamos compreender, deixar muito claro isso, porque às vezes a gente fica confundido. E a gente vai largando tudo. Tinha uns irmãos que estavam aqui. Não, eu quero viver da missão, eu quero viver da obra. Eu não sei nem onde eles estão hoje. Por que não? Eu não vou estudar, eu não vou fazer faculdade, eu não vou porque eu vou fazer faculdade de teologia, porque eu vou viver da obra. Você nem na igreja estão, irmão. Né? Então, os sonhos que Deus coloca em nosso coração, às vezes é para realizar, às vezes não, é para realizar aquilo que Ele chamou cada um de nós como missão, né, individual.